Olá, tudo bem? Hoje é dia 1º de outubro de 2021, são exatamente 2 horas e 10 da tarde, horário de Brasília, e é com muito prazer que eu estou fazendo uma gravação de um colega da Academia Brasileira da Qualidade, que é o Paulo Afonso Lopes. Olá, Paulo, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Haroldo. Tá? Prazer em revê-lo. Prazer também, viu, Paulo, tê-lo aqui para poder fazer um registro de sua belíssima história na área da qualidade, na área militar, de onde você tem toda a sua carreira profissional. E é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. E eu queria já nesse primeiro momento, Paulo, além das boas-vindas, que você fizesse assim, um resumo para que as pessoas conhecessem da sua atividade profissional, antes da gente falar de um belíssimo trabalho que você fez junto ao Instituto Militar de Engenharia e posteriormente também para é, várias unidades do Exército aqui do Brasil. Por favor, Paulo. Tá. Então é o seguinte: a minha vida militar começou no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Depois eu fui para a Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, aqui no estado do Rio de Janeiro. Após o quê? Eu fui servir em algumas organizações de corpos de tropa. Fiz concurso para o IME e também, ao mesmo tempo, eu iniciei um curso de estatística. Então, eu terminei a engenharia e a estatística no mesmo ano. Só que a vida me levou, logo depois fui chamado para dar alguns cursos no IME nas áreas relacionadas à estatística. E a vida me levou para a estatística. Então, embora seja engenheiro, eu sou dedicado quase que totalmente à parte da estatística. Pela Escola Nacional de Ciências, não é, Paulo? Pela Escola Nacional de Ciências e Foi em que Estatística. ano, mais ou menos, Paulo? Sua Eu formação que você teve em terminei em estatística. 78. Tá? Em 78. Okay. E em 79. Eu falei que tinha sido no mesmo ano, não. 78 e 79. E, em 1980, como eu tinha começado um mestrado, quando ainda fazia o IME, eu fiz o mestrado em Engenharia da Produção pela COP da UFRJ. Bem, logo depois eu fui nomeado professor do IME. E, em determinado momento, eu fui designado para fazer o doutorado no exterior. Tá? Na Flórida, se eu não me engano, não é, Paulo? Foi na Flórida, no Florida Tech, lá na cidade de Melbourne. Sim. E lá foi quando eu tomei, digamos assim, o primeiro contato com a qualidade, no sentido de disciplina, porém mais como formação do que me dedicar totalmente à qualidade. Ao retornar ao IME, que eu retornei isso em 1989, estava iniciando o movimento da qualidade, o maior impacto, em 1990. E o IME, naquela ocasião, tinha um mestrado em pesquisa operacional, que eu fiz o meu doutorado em pesquisa operacional / teoria da decisão. E, como tinha um mestrado em pesquisa operacional, ali eu comecei com a disciplina de qualidade. Eu fui no mestrado em pesquisa operacional. E começaram a sair dissertações a esse respeito. E o Exército também tinha começado a se preocupar com isso, tanto que, em 1993, o Estado-Maior do Exército fez um primeiro seminário na área da qualidade, foi em Brasília. Como aqui, digamos assim, na parte militar não havia nada, ele convidou oficiais da Marinha dos Estados Unidos para dar palestras. E essas palestras foram basicamente para o pessoal de Brasília. Todavia, eles chamaram o pessoal do IME. Então, lá fui eu e mais um capitão para assistir essas palestras. Só que nós já tínhamos iniciado um trabalho no IME e a gente queria falar. Só que na programação não era, a gente estava meio intruso. Aí eu fui procurar, na época, eu nem coronel acho que era tenente-coronel. Fui procurar o encarregado para contar a minha história. Olha, a gente está fazendo isso daqui lá no IME, etc. E naquele momento ele conseguiu
no final do dia, acho que foi do último dia, na última meia hora, né, para os remanescentes, para falar sobre o INME. E uma das coisas que nós falamos na ocasião, a gente tinha uma frase assim, porque todos nós sabemos que o serviço militar, nem todo mundo gosta de fazer o serviço militar. Tá? O pai quer que o filho não sirva, embora seria uma excelente experiência de vida. Opa. Mas, todavia, as coisas funcionam assim. O pai quer tirar o filho para não servir, que, digamos assim, estaria atrasando a vida dele um ano para a universidade, etc. E tal. Então, nós criamos uma frase que foi o seguinte: a palestra nossa começava assim, né? Eu quero um exército em que todos os pais tenham orgulho de que os filhos tivessem vida. Essa era a frase de impacto de propaganda, né? Porque na época ninguém quer servir o exército. Tá? E naquela meia hora nós vendemos o nosso peixe. E mais ainda, com isso daí, o Estado-Maior do Exército começou a dar apoio. E nós fomos, aí, outra vez, a Brasília. A gente era muito ciente de si. Eu cheguei e falei assim, olha, isso aqui está começando. É claro que, gente, para ajudar, para baixo é fácil, mas como o Exército é totalmente hierarquizado, basta alguém um nível acima brecar, melou, né? Aí já não vai ter problema. Aí eu falei, eu nem sei com quem eu falei, acho que um coronel que era amigo do chefe, estava no Exército, etc. Vamos fazer o seguinte, chamar o alto comando do Exército para uma palestra, para amanhã, para explicar ao alto comando do Exército o que é que nós estamos querendo. Olha aqui. Ousadia, né? Ousadia, sim. Pois é. E insubordinação. Seguinte, hein? Insubordinação. Mas ninguém foi punido. Ninguém foi punido. Depois eu conto uma história a respeito, uma tensão, né, Laí? E o alto comando foi. E depois eu dizia assim, ele tem que, se não auxiliar, pelo menos não atrapalha, sabe? Mas sabe do que está acontecendo. E algo interessante, obviamente, foi causado pelo capitão, né? Meio sem experiência, porque tem aquela do Deming, que não pode ter cartaz, aquele negócio todo, que é no sentido figurado. Mas o Exército, eles só raciocinam com isso. Aí um general de quartel levantou, como não? Como é que não vai ter isso daí? Até que nós explicamos para ele que o sentido era outro, não era só no sentido literal. Bem, após essa reunião, e aí foi com o apoio do então ministro do Exército, as coisas foram para frente. Tá? O primeiro seminário foi em finalzinho de 93, e no início de 94 já saiu uma portaria com o programa da Administração da Qualidade Total do Exército, e que no final de 94 saiu o Planejamento Estratégico da Qualidade. 94. E aí, no finalzinho de 94 saiu o planejamento, e aí a coisa andou. Por quê? Tinha o respaldo do alto escalão do Exército. Sim. Tá? Primeiro, a permissão do alto comando, e segundo, na parte de fazer as coisas, liberação para passagem, etc. e tal. E os alunos do mestrado, os oficiais alunos do mestrado, passaram a ser os instrutores não foi em todo o Exército. Então, tivemos lá no Rio Grande do Sul, que tinha o PGQP, lá, e no Nordeste. Nós pegamos basicamente as regiões militares, as sedes das regiões militares, porque, assim como também no dia de hoje, naquela época o dinheiro era curto, né? Então tinha que colocar na sede para, tipo assim, só pagava a passagem. Aí, nesses cursos, quem foram os capitães, tá? Para
dar aquele início. E aí as coisas começaram. Ô, Paulo, nessa época, qual era a sua função dentro do Exército? Porque não, eu você é era professor do tenente-coronel, IME. é isso hoje? Reformado? Na época, tenente-coronel, e logo depois eu saí coronel 94, 95. Tá? Eu era professor do Instituto Militar de Engenharia. Isso. E do mestrado em pesquisa operacional. Mas você chegou, inclusive, a dar aula nos Estados Unidos, né, também sobre qualidade nos Estados Unidos. Isso foi antes ou depois da sua experiência? Foi depois. Depois. Mas pode continuar. Cronologicamente, pode continuar, Paulo, por favor. Então, o que aconteceu em 95? Essas instruções foram dadas. E naquela ocasião, pela minha experiência naquela ocasião, eu imaginei o seguinte, porque qual é a minha ideia? Tem que formar de baixo. Ou seja, não adianta formar coronel, nem general. Daqui a pouco ele vai embora. Então, nós conseguimos colocar uma, não digo disciplina, mas uma carga horária na Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, que é um curso necessário para atingir o generalato. No nível intermediário para capitães, na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. E também na AMAN. Daí que eu imaginei que levaríamos 25 anos para que todas as pessoas mudassem. Né? Então, que houvesse... E, para minha surpresa, ainda pouco antes do ano 2000, uma unidade do Rio Grande do Sul ela ganhou um prêmio do Prêmio Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Isso daí foi realmente uma surpresa muito agradável. Tá? Eu imaginava que 25 anos para obtermos os primeiros resultados e nós tínhamos esse resultado aí com, no máximo, 5 anos. No final de 95, eu passei para a reserva, mas eu continuei como professor do IME, porque o Exército ele tem um contrato com o pessoal da reserva que é renovado a cada 2 anos, caso a gente tenha um desempenho bom. E o programa prosseguiu com outro oficial, que foi até meu ex-aluno, daí que e mudou de nome, passou a ser Programa de Excelência Gerencial. Tá? Só que aí depois esse programa durou mais alguns anos, tendo acabado. Todavia, o que é que ficou dele? Depois eu vou dar 2 exemplos pessoais da implementação da qualidade do Exército. Ou seja, o nome qualidade desapareceu, mas a qualidade ficou internalizada. Isso é que importa. Isso é que importa. Muito bem, Paulo. Isso é o que importa. Não são os nomes. Tá? Não adianta botar cartaz se aquilo ali é só, digamos assim, da boca para fora. Né? É o que acontece hoje, né, Paulo? A gente tem muitas certificações da ISO, não é criticando a ISO, e sim a utilização da empresa em torno da ISO 9000. Quando as empresas poderiam aproveitar, não é, todo o sistema montado, que é um sistema fantástico da ISO 9001, e passar a respirar qualidade nas suas atitudes, sem se preocupar com auditoria, sem precisar com recertificação, sem precisar ficar fazendo marketing, mas aproveitar a oportunidade de respirar qualidade, fazer com que a qualidade faça parte de um valor das pessoas de todos os níveis e de todos os setores. Essa questão de auditoria, eu sou ligado ao Inmetro, porque eu sou avaliador especialista do Inmetro, especificamente na parte de estatística, e eu compareço algumas avaliações. E essas avaliações, o que eu vejo nelas? Chamam de auditoria, eu não gosto de chamar de auditoria, eu gosto de chamar de avaliação, porque o objetivo é uma pessoa de fora, sem os cacuetes de quem está todo dia naquilo que a gente passa percebido, contribuir para aquilo. Muito bem. Só que eu acho que é uma distorção de fazer auditoria. Tipo, a gente vai numa determinada empresa, não vê essa semana tem auditoria, não tem problema aí. Tem que ser uma coisa muito natural. E o objetivo é melhorar.
Sim. melhorar com o olhar de fora para ver isso daí. Então, quando eu ia, nitidamente a gente sabe quem se prepara para uma auditoria ou não. Eu observava o quadro de aviso. Se o quadro de aviso estava assim, meio velhinho, tá? Isso. Isso daí, tipo, manual da qualidade. Você estava todo Está intacto, né? socando folha, né? Procedimentos, né? Anotações. Os procedimentos Isso, técnicos operacionais, né? Você vê o operação procedimento padrão. ainda na revisão 0, revisão 1, todo limpinho. Eu estou falando tudo limpinho na época do papel, né? Hoje a maioria está eletrônico. É óbvio que aquilo daí foi usado. Sim. Tá? Não se está preocupado com a forma, e sim com o conteúdo. Isso é que é importante nós observarmos. E uma coisa interessante da implementação no IME, né, que foi uma outra coisa, que é a implementação em uma unidade de ensino. As unidades de ensino, seja até de universidade, são, digamos assim, cada departamento tem um feudo, né? Cada um é dono do seu pedaço, embora se fale em multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, na prática mesmo, cada um vai para o seu canto e só se encontra nas festinhas, etc. E lá no IME, quando começamos a implementar, foi primeiro com a educação, ou seja, uma palestra para os integrantes. E, na ocasião, o comandante, o general Muniz de Aragão, à época, ele deu muito apoio, muito mesmo. Então, o chefe tem que dar todo o apoio. E nós tivemos marcado todas as manhãs, durante uma semana, instrução sobre qualidade. E foram convocados os chefes de departamento. E o que a gente começou a notar? Logo assim, de imediato. O chefe, porque era uma coisa chata, entre aspas, fora mais uma coisa para fazer, né? Ele mandava um substituto. Tá? Porque o cara, o chefe, né? Manda um substituto para ver uma coisa com qualidade, etc. E tal. E era normalmente vamos colocar de 8 às 11. Aí, no primeiro dia, às 8 horas da manhã, um pouquinho antes, 5 para as 8, haviam 3 pessoas. O comandante, eu, que era que estava coordenando isso daí, e uma alma perdida ali. Aí o comandante falou assim, vamos esperar? Eu digo, não, general, vamos começar exatamente às 8 horas. E nós comecei a falar para uma pessoa. Daqui a pouco começaram, embora seja uma organização militar, começaram a chegar os substitutos dos chefes, né? Olha, ficaram todos cheios de vergonha, né? Mas entra assim, tá o comandante. Que ninguém ia pensar que ele iria aquilo dali, né? Sim. No segundo ano, 5 para as 8, estava todo mundo, acho que até jogando gente pelo ladrão, né? Que é basicamente uma questão de educação, que eu falei para ele, para dar credibilidade. Sim. Em determinado momento, começamos a juntar pessoas, aí sim, de cada sessão tinha que mandar alguém, juntar todo mundo. E eu vejo que o primeiro problema da implantação da qualidade é a questão da comunicação. Isto é muito importante. Porque naquele levantamento de problema, tipo, lavar roupa suja em casa, tá? Aí é que nós vimos como as sessões não conheciam as outras, como os departamentos não conheciam. Todo mundo imaginava que. E a partir dessa comunicação entre todos os departamentos, saíram um programa de treinamento, isso daqui principalmente para funcionários civis, houve promoção, porque eles tiveram curso de capacitação, houve um lucro para todo mundo. E o sistema IME começou a funcionar muito melhor, porque todo mundo, houve uma interação realmente muito grande. Tá? Foi uma coisa
muito, muito boa. Mais adiante, o mestrado também naquela ocasião, aí as coisas começaram a acontecer. Tipo, até mesmo o 5S. Primeiro, mandei tirar fotografia de como as coisas estavam, para depois poder tirar fotografia de como as coisas ficaram. E naquela troca de material, todo mundo foi assim para o pátio, né? Cada um leva as suas coisas. E aí se começava a notar, digamos, que um departamento tinha muita coisa que faltava no outro, exatamente por essa falta de comunicação. E no caso da. Olha só, até mesmo detalhes, tipo de fazer Paulo, eu só estou propaganda. pegando carona aí, Paulo, Sim, já que você falou do 5S, essa fotografia foi uma palestra que eu dei para esse 4º Batalhão de Engenharia, que você conhece lá em sim. Barreiras, oeste da Bahia, né? Eu fui lá a Aham, convite do Exército Brasileiro para poder dar uma palestra sobre 5S. Então, eu estou aí mais ou menos no ano ali de 1996, e é um sim. testemunho, justamente, quem sabe, fruto do trabalho que foi iniciado lá em 94 por vocês, né? Então, está lá eu, a convite do Exército Brasileiro, dando uma palestra de Aham. 5S, lá no 4º Batalhão de Engenharia. É isso daí. Pô, olha, eu fico muito, muito feliz agora, mais ainda, ao saber que também você participou lá do Opa! programa do Exército, deu uma contribuição. Sim, e Porque, foi um trabalho voluntário, a convite deles, não houve sim, nenhuma cobrança de valores, pelo contrário, né, foi com toda boa vontade, é, porque é uma atitude de patriotismo, né, que a gente tem, sim, e todos nós somos cidadãos e temos que ser patriotas, é uma é, obrigação nossa, não é um direito de ser patriota, é uma obrigação nossa, é o nosso sim, país. Mas pode continuar, por favor, Paulo. tá. Então, em 94, 95, o que é que nós fizemos? Nós fizemos um primeiro seminário para exemplos de implantação da qualidade em organizações do Rio de Janeiro. Então, uma delas, então, não só órgãos da Marinha, porque a Marinha também tinha um programa da qualidade, e também órgãos civis, como, por exemplo, o Hemorrio, o Hemocentro, que para a questão de captação de sangue aqui na cidade do Rio de Janeiro. Foi muito bacana. Tá? Isso aqui é uma coisa que assim, dá orgulho, né? Ou seja, a gente fica feliz pelas Sim. coisas terem acontecido. Bem, É, passam-se os anos quando, aí sim, em 2002, eu, um pouquinho antes, eu tive contato com um professor da Universidade de Wisconsin, em La Crosse, e nós. O que acontecia? Como eu ia muito congresso nos Estados Unidos, eu ia aos Estados Unidos, congresso em determinada cidade, e esse professor da Universidade de Wisconsin, ele pagava a minha passagem de onde eu estava até a cidade de La Crosse. A cidade de La Crosse ela fica à beira do Mississippi, quase fronteira com o Canadá. E eu ia no inicinho do inverno, pegava um friozinho, depois eu vou contar o porquê. E eu chegava na quarta tarde, dava uma palestra quarta noite, na quinta de manhã dava uma aula e quinta tarde ia embora para o local de onde eu tinha vindo. Isso daqui foram umas 4 vezes. Nas 2 primeiras eu ganhei uma plaquinha, agradeço, não sei o quê. Na terceira e na quarta, como era mais arroz de festa, eu não ganhei mais a plaquinha. Então, acho que fui 4 vezes lá, tenho 2 plaquinhas das 2 primeiras vezes. Né? E, Em em 2000. Wisconsin, se não me falha a memória, é onde fica a sede da American Society for Quality, né? Exatamente, A na ASQ Milwaukee. fica lá, É, Milwaukee, fica lá. exatamente. É. Mas E você, eu nesse, não fui nesse lá momento, nesse momento, você já tinha as certificações da ASQ? Porque você é já. engenheiro da qualidade, você é auditor da É, qualidade, engenheiro de e, confiabilidade e também é, um dos 4 fellows da ASQ aqui no Brasil. Você, sim. o nosso amigo Dagnino, o Francisco Ura, se não me falha a E memória, o e o Evandro. Evandro Lorentes,
que é o número 1, ocupa a cadeira número 1 da Academia Brasileira da Qualidade, a qual você faz parte, né? Sabe, eu adquiri essas certificações quando estava fazendo doutorado nos Estados Unidos. Que excelente, que bom. Tanto que, por exemplo, o CRE já existiu, o CQE já existia, depois do CRE, e o CQA eu fiz no segundo ano que apareceu o CQA. Tanto que o meu registro como CQE é um número relativamente baixo, comparado, por exemplo, ao do CQE. Eu sou CQA de 99. E sou CQE de 91. Eu não sei qual foi o ano do primeiro CQA. Deve ter sido 88. Tá. Porque eu me lembro que eu devo ter as 3. Agora sincronizou. Sim. Mas era, acho que, praticamente o mesmo ano. Tá? Com certeza, 88 foi uma delas. Tá? Mas aparece de qualquer maneira, Paulo, aparece de qualquer maneira no nosso certificado a data inicial do nosso primeiro certificado. Está lá presente. Eu renovei o meu agora, em 30 de junho de 2021. Okay. Bem, aí retornando lá a Lacrosse. Então, depois dessas 4 vezes, o nome dele é Daí Américo dos Reis, ele já faleceu. Aí o Daí falou o seguinte: você quer dar aula um período aqui? Aí eu topo, né? Então, eu fiquei um período, 4 meses, só que me convidou exatamente no período do inverno. Exatamente no período de inverno. Bem, para ter uma ideia, para resumir, eu saí aqui do Rio 40 graus e cheguei lá com menos 22. Mas foi uma experiência boa, tá? Viver assim 4 meses. Que a gente está falando bem norte dos Estados Unidos, quase fronteira com o Canadá. Então, o frio lá é muito forte, muito forte. Frio, as pampas. Tá? Mas foi bom, uma experiência excelente. Tá? Na realidade, lá nos Estados Unidos, todas as casas têm calefação, tá? Então, dentro do apartamento, andava de bermuda, etc. Tal, porque é quentinho. Agora, quando sai, né, sai da frente. Né? O carro tem uma espátula para tirar vidro, ou neve do vidro. O chaveiro tem uma coisinha que esquenta, porque quando vai botar a chave, tem gelo dentro. É uma experiência muito interessante. E, naquela ocasião, eu dei aulas de disciplina de pesquisa operacional e também da qualidade. Qualidade. Muito bacana, uma experiência muito, muito legal. E ele me chamou para eu ficar lá. Meu amigo, quando eu olhei, basta olhar para fora, né, de tudo branco. E naquela ocasião, meus pais eram vivos, já tinha uma certa idade, eu sou filho único. Aí eu agradeço, não sei o quê, claro. Mas realmente não dá para ficar mais. E dar aula nos Estados Unidos é muito bacana, tá? Porque também a gente vê a diferença dos alunos dos Estados Unidos do aluno brasileiro. Principalmente e quais são as principais diferenças, Paulo, que você sentiu aí? Primeiro, a importância do tempo. Então, digamos, tinha uma hora que eu andava assim, de 8 da manhã a manhã inteira. 5 para as 8 não tinha ninguém. 8 horas tinha todo mundo. Ótimo. 11 horas acabava a aula, 11h05 todo mundo saía. Sim. Aqui no Brasil, a gente começa a dar aula, não no IME, mas universidade, outras universidades. O aluno chega a hora que quiser, né? Bom dia, vai. E depois que acaba a aula, ele fica aprendendo com o professor, tirando dúvida, etc. e tal. Verdade. Há um livro chamado A Geografia do Tempo, de um professor, é um nome em inglês, né? Geography of Time. E esse professor, ele morou aqui no Brasil. Ele deu aula na Federal Fluminense. Então, ele compara o tempo em diversos países, comparando os Estados Unidos, e aí ele compara com o Brasil. Ele não entendia com o Brasil como é que acontece isso. E mais, porque pode observar que fala com o americano diz, muito obrigado pelo seu tempo. Sim. Porque tempo é mais importante que dinheiro. Sim. Né? Se nós sofremos qualquer prejuízo, trabalhamos e recuperamos o dinheiro.
Agora, o tempo não recupera, não pode chegar ali na esquina, né? Eu quero meia hora do seu tempo, etc. e tal. Eu, por exemplo, eu faço muitas coisas e, por exemplo, quando eu vejo assim num bar, o cara bebendo cerveja, eu digo, eu queria comprar o tempo desse daí É verdade, hein? não ficar nesse sufoco que eu estou, né, com Sim. muita atividade. Porque, infelizmente, ou felizmente, olha só as contradições da vida. Nós temos todos esses equipamentos que facilitam a nossa vida. Olha só, nós aqui, que é uma qualidade, não preciso gastar dinheiro, isso daqui está saindo grátis e tal. Então, em vez de aproveitarmos e melhorarmos a nossa qualidade de vida, né? Sim. Vai para a praia, vai ver um filme. Não, a gente coloca mais coisas ainda. Sim. Né? Porque, Sim. infelizmente, tem a idade, a gente foi adestrado desde criança, de quem não faz nada é vagabundo. Sim. E aí, por causa desse adestramento, a gente faz dessas coisas todas. Bem, e aí, essa parte da qualidade, vamos ver agora. Quantos minutos eu ainda tenho? Só para. Ô, Paulo, não se preocupe, a gente está aqui 2h40, a gente combinou mais ou menos 50 minutos de gravação, mas já que você citou o livro sobre geografia do tempo, também você escreveu um livro muito bacana chamado Probabilidade e sim, Probabilidade e Estatística, se não me falha a memória, não é? Foi em que época Probabilidade esse livro que estatística, você escreveu? conceitos, modelos, aplicação em Excel. Bem, o que acontece é o seguinte, nós podemos ver que na parte das certificações tem muita estatística. Sim. E a estatística que é utilizada, todo mundo pensa que estatística é matemática. Não é matemática. A estatística é essencialmente experimental. Então, nessas provas de estatística, enfatiza-se muito a parte experimental, mas não a parte matemática, mas não o uso da estatística. Sim. Então, uma das coisas que eu falo é o seguinte: eu tenho que desmistificar isso daqui, principalmente para os engenheiros. Então, aqui no IME, eu dou aula, a minha estatística é aplicada. Eu dou aula em estatística aplicada à cartografia e à engenharia civil. Na estatística aplicada à qualidade, o que é que você precisa saber? Você precisa saber o conceito daquilo. Sim. Conceito. Fazer um problema de habilidade, que é calcular a média, etc. e tal. E interpretar o resultado. Sim. Você achou 17, isto é bom ou é ruim? E essa visão eu tive porque eu tive as duas formações. A formação em estatística, que é basicamente com uma grande fundamentação matemática, demonstra isso, demonstra aquilo, e a parte de engenharia, que é claro que na minha especialidade eu tenho que saber a formuleta, etc. e tal, mas para a estatística eu quero saber o seguinte, meu amigo, eu vou para a direita ou para a esquerda. Se é uma formulação matemática da estatística ou por bruxaria, isso não me importa. Então, eu digo aos futuros engenheiros, o conceito é fundamental. Sim, inclusive, né, Paulo, tem uma máxima da qualidade que todo o processo que você tenha, processo produtivo ou qualquer outro processo, se você quer melhorar, você deve começar por diminuir a variabilidade, né? Sim. Se você tem uma média X e você quer aumentar aquela média tendo uma alta variabilidade, você não tem, evidentemente, estabilidade do seu processo, ele não é previsível. Então, é uma coisa que a gente aprende muito da estatística, que é o valor que tem a variabilidade. Inclusive, quem trabalha com Six Sigma sabe muito bem disso, a aplicação da estatística para você reduzir variabilidade e ter um processo estável, para só depois disso você pensar em melhorar a média. A melhoria da média, não obrigatoriamente você está melhorando a qualidade, você às vezes está aumentando a média, mas com alta
variabilidade, tornando o seu processo imprevisível. Não é? E essa parte conceitual é importante, porque olha só o que são as coisas, digamos assim, qual é a altura média das pessoas dessa sala? Aí todo mundo soma as alturas todas e divide pelo total. Este problema não é de estatística, porque ele tem um resultado preciso. Sim. Só é estatística quando tem uma variabilidade, e ninguém chama atenção para isso. Sim. Então, quando o cara diz que calcular a média é um problema de estatística, conceitualmente não é. Você tem um resultado único, porque não tem Paulo, a variabilidade. Inclusive, a empresa que eu trabalhava tinha aquele processo de avaliação de desempenho, e ao ler o livro do Deming, que ele fala muito sobre a questão, a importância da variabilidade, eu demonstrei que aquele processo de avaliação de desempenho ele era frágil, porque a pontuação obtida pelo avaliado estava relacionado, nesse caso, a uma participação maior ou menor no lucro da empresa, tá? Mas eu mostrei, usando a estatística, que para a empresa, que pequenas diferenças na avaliação entre as pessoas não obrigatoriamente conferia aquela pessoa que estava com a pontuação mais elevada, ele ser melhor do que aquele com a pontuação mais baixa, porque pela variabilidade todos estavam numa mesma faixa, não é? Sim. E eu derrubei o processo mostrando isso. Agora, claro, você tem um limite superior e um limite inferior, que passando aquele limite você pode categorizar, fazer uma inferência estatística para você dizer que aquela conclusão que você está tirando, ela tem uma alta probabilidade de ser a correta. Sim. E aí, quando eu mostrei isso daí, a gente chegou à conclusão que quem tinha lá 26 pontos não era melhor quem tinha 24, em função daquele conjunto estar dentro ainda daquela variabilidade que a gente chamava do 3 sigma. Né? Uhum. Pois não, Paulo. Essa questão de nota, tipo assim, que nota você daria para Beethoven e para Mozart? Sim. Comparado Obrigado. com... Né? Um vai ser 8,7, 8,8. Infelizmente, isso aqui é a parte educacional, tá? O sistema educacional, que às vezes o aluno fica reprovado assim por 1/10 ou não passa para o conceito A por 8,9, 9, né? Que se amarra-se no detalhe quando todas as pessoas são diferentes. Mas essa nossa conversa está bacana com esses exemplos assim da estatística, que ela deve ser dada assim de uma maneira agradável. Assim. Todo mundo tem que rir, ter alegria e não ter medo daquilo que um dia vai utilizar. Então, atualmente, infelizmente, está se colocando estatística no ensino fundamental e no ensino médio, dada por professor do ensino fundamental, que é um só para toda a turma, e no ensino médio é um por disciplina, mas eles não têm formação para ensinar conceito estatístico. Pega um livro, repete aquilo dali. E por que eu sou contra? Porque o aluno já vai começar a sentir raiva, ou então vai aprender coisas que não têm uso na parte profissional, e vai ter raiva daquilo, não vai gostar. Aí, hoje, dando só na universidade, ou não hoje, mas tipo até alguns anos, é melhor só ter um ano de estatística, porque você vai conseguir recuperar essa alma quando for para a parte profissional. E nessa parte da qualidade, é aquilo que ele vai usar extensivamente. É interessante, né, Paulo? Porque as pessoas que se interessam pelo tema da gestão da qualidade, muitas delas não têm nem noção que o fundamento da qualidade começa justamente pela estatística. Então, nós que fizemos aí, buscamos a certificação CQE, não é? Engenheiro da Qualidade, o livro que a gente teve como base, que foi o livro do Juran, o handbook do Juran, que tem aí quase 1.300, 1.400 páginas, 80% do livro é sobre estatística, né? Das 156 perguntas que caíam na nossa prova para conseguir a certificação, basicamente 90% eram perguntas de estatística. Não deve ser diferente no CRE, que é o engenheiro de confiabilidade. E
e saber a parte conceitual, sabendo a parte conceitual, você consegue deduzir todas as fórmulas. Então, quando eu dou estatística, eu dou assim do zero, tá? Para profissional, para aluno, não importa. Eu deduzo a fórmula da média aritmética. Bacana isso Deduzo aí. a fórmula da geométrica. Dedução. Sim, Dedução. isso é muito bacana. Isso é muito bacana, do que você fazer Nunca um dou Ctrl+C, uma Ctrl+V. definição. Muito bem. Porque eu digo, vocês acham o quê? Que um dia o cara acorda de manhã, olha para fora e diz, pô, está chovendo, hoje não dá para ir à praia. Então vou inventar média geométrica. Não é assim, pô, não é assim, tá? A partir de uma experimentação, vai se fazendo, e aí depois de, quer dizer que quando eu tiver um problema semelhante eu tenho que fazer o mesmo experimento? Não, não precisa. Aí é que entra a matemática como ferramenta. Sim, sim. Só que Paulo, houve a distorção, e acha que é matemática. Eu vou, então, assim, para encerrar, só voltando àquela minha história da qualidade no Exército, 2 casos pessoais. Um deles foi que eu tinha um familiar recém-operado no Hospital Central do Exército, e eu estava de acompanhante, e daqui a pouco me entram três oficiais do Serviço de Saúde, era uma nutricionista, outra não me lembro quem que era, e a terceira, uma que estava no escritório da qualidade, para verificar as 2 primeiras, para dar informações complementares, já que a pessoa estava no quarto convalescendo, tinha recém saído de uma operação, para verificar se tudo estava ok, como é que estava a alimentação. Na verdade, o nutricionista deu até um suplemento. E a terceira, que era do escritório da qualidade, foi para verificar como é que as coisas estavam, como é que aquele paciente estava sendo atendido. Tá? E lá no HCE, então, eles estavam percorrendo todo, ou seja, o médico tratando do doente e os 3 tratando do sistema como um todo. Então, estava todo mundo integrado. Bacana. Todavia, mais que isso, e aí essa daí aconteceu comigo, essa eu conto porque é impressionante. Eu fui na odontoclínica central, com um problema dentário. Aí, quando eu cheguei, a odontoclínica central tem 3 ou 4 andares. Quando eu entrei assim, no saguão, eu tinha que ir em determinado setor. Aí, eu estou lá com aquele olhar de pessoa perdida, procurando placa, etc. e tal. Nisso, uma pessoa que estava assim do lado perguntou, precisando de alguma coisa? Aí eu falei, eu quero ir no setor tal. E essa pessoa disse assim, é no 2º andar, sai do elevador para a esquerda, ou algo do tipo. Pois é, meus senhores, esta pessoa era aquela que, naquele momento, estava varrendo o chão do andar onde eu estava. Tá? Aí eu vi que ali a qualidade estava internalizada. Aí você olhava muito assim, bacana. nas paredes não tinha nenhum quadro dizendo qualidade, missão, valores, essas coisas todas que nós todos sabemos. Estava no sangue. Agora, Paulo, em decorrência de toda a sua experiência nessa, tanto da qualidade como também da própria qualidade implementada na área militar, nós estamos hoje em 2021, né? Passou aquele boom, infelizmente, que nós tivemos na década de 90 aqui no Brasil, em todos os segmentos, quando a gente fala de gestão da qualidade, e nós estamos aí, assim, nos preparando para o futuro em termos de sociedade brasileira, né? Sociedade civil, sociedade empresarial, órgãos do governo e assim por diante. Como é que você enxerga de maneira assim realista essa tendência da gestão da qualidade, uma gestão que busca a excelência nos seus resultados, né, de todos os stakeholders, principalmente na área que você é especialista, na área militar? Como é que você vê essa tendência a partir de agora, de 2021?
Bem, Independente dos governantes e sim dos governos, né? Bem, o que ocorre é o seguinte: o Brasil, ainda mais por causa dessa pandemia, eu entendo ser necessário que haja uma volta a uma ênfase na educação. E agora uma opinião particular, que o nome qualidade, ele ficou, digamos assim, muito falado. E o que ocorre? Se às vezes a implementação... Porque é uma palavra perversa. Por que razão? Você é da qualidade, ou seja, a gente não pode errar em nada. E melhoria contínua, então, isso aqui nunca vai acabar. É algo que não tem fim. É necessário um estímulo para que as pessoas se motivem a pensarem em uma vida melhor. Melhor aí tem viver uma vida melhor, basicamente. Eu acho que talvez se tirasse esse nome qualidade, que como houve muitas implantações não necessariamente adequadas, né? Houve muitas falhas, claro que deve haver falhas. Então, nesse novo normal, que agora nós vamos ter que nos adaptar ao pós-pandemia, né? Em que a gente estava no normal, aí tudo virou de cabeça para baixo. Mas agora, se a gente virar novamente de cabeça para baixo, não vai adiantar nada, não vai voltar a coisa anterior. Tá? Da 280 não vamos fazer 360, que agora é outra coisa. Temos que aproveitar esse momento e fazermos um marketing no sentido de uma vida melhor. E todos os conceitos da qualidade servirem como alicerce. Muito bem. Mas aí talvez mais uma questão de marketing, sem falar a palavra, só enfatizando os benefícios. A sua vida será melhor. Você será uma pessoa mais feliz. Como é que eu faço? Use essa ferramenta aqui. Eu vou botar assim, um gráfico de controle para a vida do dia a dia. O gráfico de controle é bom para casais. Tá? Eu tenho uma palestra que fala assim, a estatística e o amor. Ou seja, os problemas conjugais são porque as pessoas não estudam estatística. Tá? Tipo, quando começa a namorar, vai ao cinema, todo mundo toma banho, põe um perfuminho. Ou seja, é uma amostra que não é representativa da população. Né? Porque quando casa, vem a população, né? Vem a família toda e todos os hábitos daquela pessoa que ela só conhecia uma parte. E quando eu dou essa palestra, que é a estatística com amor, um dos exemplos é gráfico de controle. Tá? Tipo, o marido chega todo dia às 7 horas da noite, variando um pouco, tipo entre 6h30 e 7h30. Aí, digo, a mulher tem que fazer um gráfico de controle. Então, o limite não pode chegar nem antes de 6, nem acima de 8, tá? 7 mais ou menos 1. Aí, se ela vai marcando, aí um dia ele chega às 7, 7h15, 7h20, vai se aproximando das 8 horas, é a hora de agir. É a hora de agir. Vejam só que a estatística... Tá? Então, ela não precisa falar em qualidade de casamento, tá? Em não conformidade, não precisa. Basta o conceito. Muito bem, Paulo. Eu acho que essa interpretação ela é excelente, é porque, na verdade, Paulo, nós, seres humanos, nós precisamos de rótulos, nós precisamos de símbolos, né? De ritos. Então, o ser humano tem essa característica, a gente precisa dizer assim, mas qual é o nome? Não é? Eu me lembro que tem uma passagem do Moisés, não é? E ele recebeu a incumbência de Deus para dizer, olha, vai lá e fala lá com o faraó, diz isso, isso, isso. Aí o Moisés diz assim, e se o faraó perguntar quem foi que falou isso? Aí você fala para o faraó, diz, quem falou isso foi quem sou. Quer dizer, o Deus não falou assim, quem falou isso foi Deus. Falou assim, quem falou isso foi o quem sou. E aí o Moisés ficou ali sem saber o que dizer, né?
E quando chegou de frente do faraó, o faraó perguntou, mas quem foi que falou isso para você? Ele disse, olha, quem falou foi quem sou. Aí o faraó ficou totalmente perdido, né? Então, na verdade, é essa tendência do ser humano, nós de colocarmos uma capa, um rótulo, às vezes tem um rótulo novo, mas o produto ele é um produto de qualidade antigo, né? Então, e às vezes está dentro, a gente está falando hoje de sustentabilidade, está falando de governança, está falando de social, não é? Mas esses aspectos, a gente que estudou qualidade como um todo, sabe que todos estão incluídos dentro de um processo de qualidade total, não é? Porque qualidade total, na verdade, visa satisfazer todos os stakeholders de uma organização. E a sustentabilidade faz parte, tanto para a sociedade, como para a própria empresa, que para continuar vivendo, continuar existindo, ela precisa ter uma responsabilidade social, uma responsabilidade relacionada ao meio ambiente, a questão da governança, porque senão ela se perde se tiver uma gestão amadora, uma gestão antiética, que não tenha seus limites, não tenha suas regras. Então é isso, Paulo. Eu acho que a sua colocação final ela foi muito boa e coincidiu com aquele exemplo que você deu dentro da própria área militar, onde você já não via em lugar nenhum a denominação qualidade, mas você sabia que as atividades, os processos em si, tinham qualidade embutida. A qualidade circulava no DNA daquele serviço, daquela organização. Eu ainda queria só terminar aqui, que sabe quando é que a qualidade realmente começou? Foi com Deus. Foi depois que ele criou o mundo, aí assim, e Deus viu que era bom. Opa! Esse bom é sinônimo de qualidade, né? Atende a expectativa dele, né? Ele deu aquela olhada. Bom, depois o pessoal aqui embaixo bagunçou um pouquinho, mas a ideia dele foi genial. Paulo, foi divina. Muito bacana a sua história, né? Muito obrigado. Eu estou nessa área da qualidade desde 85, coordenei CCQ na Klabin, aí consegui avançar em paralelo na minha carreira de engenheiro de manutenção. Eu tenho especialização em manutenção mecânica, e até 95 eu cheguei a ser gerente de uma das unidades de negócio da maior empresa de manutenção industrial aqui do Brasil, mas consegui levar em paralelo essa carreira da qualidade. De 95 até hoje eu dou consultoria em 2 ferramentas japonesas, 5S e TPM, mas continuo atualizado nesse mundo da qualidade. E a gente admira muito as pessoas que foram protagonistas desse movimento, como você, vários outras personalidades que são hoje colegas seus da Academia Brasileira da Qualidade, essa instituição fantástica que reúne seguramente, profissionais com maior experiência no tema, pessoas que foram que fizeram o movimento da qualidade acontecer, vários colegas seus da academia. Então, a gente só pode dizer, assim, quem está acompanhando o trabalho de vocês, os parabéns, o nosso agradecimento a tudo que vocês fizeram pelo nosso país, ainda fazem, porque tem muitos acadêmicos que continuam atuantes, ou como consultor, como professor, na sua própria vida pessoal, né? Até voluntariamente fazendo parte da Academia Brasileira da Qualidade. Então, eu queria, assim, em nome das pessoas que gostam desse tema, que são apaixonadas por ele, agradecer muito a pessoas como você e outros acadêmicos pelos serviços prestados ao nosso país. Tá, ok. Eu agradeço muito as suas palavras, tá? E fiquei muito feliz de nós termos conversado nesta tarde de sexta-feira. Muito bem, Paulo. Hoje, dia 1º de outubro de 2021, 15h05, honramos o nosso tempo previsto, Paulo, e eu queria mais uma vez parabenizá-lo pela pontualidade, porque eu não gosto muito da máxima que tempo é dinheiro, eu gosto mais da máxima que tempo é vida. Sim. Né? Porque se tempo fosse dinheiro, a gente conseguiria comprar o tempo, e a gente não consegue comprar o tempo perdido. Mas tempo é vida. Então, Paulo, sucesso para você, boa sorte. Muito obrigado. Tá? Felicidades, desejo-lhe tudo de bom. Tá? Tudo de bom. Tá, okay. Até mais então. Um abraço, Paulo. Tá. Fica com Deus. Tudo de bom então, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.